Glória a Jesus. Aleluia. Para quem está em casa, seja muito bem-vindo. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Gênesis capítulo 22. Pega aí a sua Bíblia. Se você tem uma tradução NVI, é a mesma tradução que nós utilizamos aqui nos nossos cultos. Se você não tem a versão NVI e queira ter a mesma tradução, vou pedir para os meninos projetarem aqui no nosso telão. Gênesis capítulo 22. Eu quero ler com vocês do versículo 1 em diante. Amém? Diz assim o texto: E passado algum tempo, Deus pôs à prova a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, em um dos montes que eu lhe indicarei. E na manhã seguinte, levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto. E partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. E disse ele aos seus servos: Fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo, a faca, e caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas para a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos, amém? Curva sua cabeça rapidinho. Pai, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa, onde estamos tendo a oportunidade, o privilégio de celebrarmos o teu nome, Jesus. Te louvamos, ó Deus, pela sua palavra, Pai, que é gloriosa. Te agradecemos, ó Deus, porque cremos que essa palavra vai edificar as nossas vidas, vai abençoar as nossas famílias, Pai. Nós te pedimos agora que tudo aquilo que é contrário à palavra, aos louvores, ó Deus, seja deixado de lado, ó Deus, e que o teu Espírito Santo, Pai, nos ajude a recebermos, ó Deus, a totalidade daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós nessa noite. Pai, que possamos receber a porção que nos cabe nessa noite, e que possamos sair daqui, ó Pai, com as nossas famílias edificadas para a glória do teu nome, Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do teu filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Você pode dizer comigo, amém? Amém significa que assim seja, que essa verdade seja a verdade de Deus para a nossa vida, amém? Queridos, esse texto de Gênesis 22 é um texto que nos ensina muito, é um texto que fala muito ao nosso coração. Eu sei que você, em algum momento da sua vida cristã, você já ouviu falar acerca de Abraão, acerca de Isaque, acerca de Jacó. São personagens bíblicos muito conhecidos. Nós sempre ouvimos falar a respeito de Abraão, e Abraão tem um título que lhe foi ortogado por direito, de causa ganha. Abraão é conhecido como pai da fé. E esse texto de Gênesis 22 nos ensina por que Abraão foi conhecido e hoje é intitulado pai da fé. Abraão precisou acreditar em Deus, confiar em Deus, mesmo não conseguindo com seus olhos humanos perceber o que estava acontecendo. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós vamos precisar deixar a nossa confiança em Deus. Por quê? Porque os nossos olhos humanos nem sempre serão capazes de contemplar aquilo que Deus está fazendo no mundo espiritual, para favorecer a nossa vida e a nossa família. Existem coisas que estão acontecendo à nossa volta, que nós não conseguimos perceber. Existem livramentos que Deus nos dá, e os nossos olhos não são capazes de contemplar. Existem curas que Deus libera para a nossa vida,
e os nossos olhos humanos não são capazes de perceber. Existem coisas que acontecem em uma velocidade tão grande e nós não temos nem a sensibilidade e nem a capacidade de perceber essas coisas. Hoje nós estamos aqui num dia muito especial, estamos apresentando bebês ao Senhor. Apresentamos 4 princesas ao Senhor. Os familiares e pais que estão aqui sabem muito bem que um dia a notícia chegou: eu estou grávida. E de repente você olha para uma grávida, ela está com dias em que ela descobriu a gravidez, de repente meses, de repente muito rápido acontece e já está no momento de nascer. Você começa a olhar para a grávida todos os dias e não consegue a olho nu perceber a evolução dessa criança. E aí em alguns momentos você vai em uma clínica, em um hospital, em um raio-x, você começa a ter um panorama do crescimento dessa criança. Você começa a ver as estatísticas. Mas os pais que estão todos os dias convivendo vão acompanhando esse crescimento dia após dia. Mas quem está longe, um dia vê a barriguinha começando a dar um sinal, de repente um pouco maior, de repente já muito perto de nascer. Ou seja, os nossos olhos não são capazes de contemplar a evolução que acontece. Mesmo sabendo o que está acontecendo, nós não conseguimos perceber na totalidade a velocidade de como está acontecendo. Por quê? Porque somos limitados na nossa condição humana de perceber a grandeza do nosso Deus. Como se forma um osso no ventre de uma mãe? A própria palavra diz, do mesmo jeito, que você não sabe como um osso é formado no ventre de uma mãe, da mesma forma você também não conhece os caminhos do Senhor. O nosso Deus é tão poderoso, irmãos, que Ele começa a fazer coisas tão incríveis para favorecer a nossa vida e a nossa família. E Abraão, esse homem que nós lemos aqui, ele começa a ter uma vida onde ele vai ter muitos encontros com Deus. Quem é Abraão? Abraão é um homem que nasce numa família muito conceituada. O pai de Abraão é um homem que sobrevive da fabricação de imagens de esculturas. O pai de Abraão é um homem muito próspero. Ele vive dentro de uma casa onde a sua família tem uma condição muito especial. Abraão não precisa se esforçar muito para conseguir fazer algumas coisas, porque ele tem uma família muito sólida. Mas de repente Deus agora se apresenta a Abraão e diz para ele assim: Abraão, eu quero te levar para um lugar diferente. Você vai precisar sair do meio da tua parentela, você vai precisar sair da casa dos teus pais, para que você tenha um relacionamento comigo. Por que Deus está convidando Abraão para sair da casa dos seus pais? Deus está convidando Abraão para sair da casa dos seus pais, porque Abraão tem uma família que não é cristã. Então Deus, querendo se apresentar a Abraão, querendo apresentar para Abraão uma fé totalmente diferente da fé que ele conhece, o convida a sair desse ambiente, onde ele conhece todas as coisas, e o leva a um ambiente onde ele vai precisar depender de Deus e vai precisar confiar no Deus que fala com ele. Sabe o que eu acho incrível, gente? É que quando Deus chama Abraão, Deus não dá para Abraão nenhuma garantia. Abraão precisa confiar em Deus. Abraão tem as garantias familiares, e quando ele deixa a casa dos seus pais, ele perde todas as garantias. Ele sai de um lugar de segurança e ele vai para um lugar totalmente inseguro, aonde o próprio Deus vai ser o supridor de Abraão, aonde o próprio Deus vai ser o guia de Abraão. E Abraão começa a trilhar esse caminho de relacionamento com Deus. Só que é tão engraçado que Deus chama Abraão para esse relacionamento, e a primeira promessa que Deus faz a Abraão é: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer da tua família uma grande família. E aí Abraão se casa, gente. E o que é mais engraçado? O que é mais engraçado é que quando Abraão se casa, tendo uma promessa de ser pai de muitos filhos, a esposa que ele escolhe para se casar é estéril. Ela não pode gerar filhos. Ou seja, Deus faz uma promessa a Abraão, diz para ele que ele vai ser pai de uma grande nação, mas a esposa que ele tem não pode gerar filhos. E agora Abraão vai precisar tomar a sua primeira grande decisão. Ele vai precisar decidir
se ele acredita no cenário que está à sua volta, ou se ele acredita na palavra que Deus liberou sobre a vida dele. Talvez você está aqui me ouvindo pregar e Deus lhe fez promessas. Talvez você está aqui me ouvindo pregar e você tem palavras de Deus que foram liberadas para você e para a sua família, mas parece que o Deus que fala conosco tem um senso de humor muito grande. Por quê? Geralmente Ele sempre fala conosco através de cenários que nós desconhecemos, através de realidades que estão tão distantes de cada um de nós, através de situações que nós não dominamos e nem controlamos. Geralmente é assim que o nosso Deus age. Ele fala conosco de uma forma que nós vamos precisar tomar sempre uma decisão, se nós confiamos no que nós vemos ou se nós confiamos naquilo que nós ouvimos. E a primeira coisa que eu quero que você me ajude a pregar, olha para essa pessoa linda que está do seu lado aí e diga para ela assim: você precisa tomar uma decisão. Ou você se move pelo que você sabe, ou você se move por aquilo que Deus sabe. Ou você confia nas suas habilidades, nas suas aptidões, nas garantias que você tem, ou você confia na palavra do Deus que te formou no ventre da sua mãe. Ou você confia nesse Deus que fez os céus e a terra e é poderoso também para construir uma história incrível através da sua história. Talvez você chegou aqui dizendo: pastor, como através da minha história vai acontecer uma história incrível? O Deus que nós servimos é um Deus que escreve histórias incríveis a partir de cenários improváveis. Se você está vivendo um cenário improvável, parabéns, você é um forte candidato, uma forte candidata a ver Deus escrever uma história incrível através de você. Toca alguém que está do seu lado e diga assim: Deus quer fazer história através de você. Ele quer fazer algo incrível através da sua vida. Geralmente Jesus escolhe pessoas improváveis. Geralmente Jesus escolhe pessoas que vão precisar confiar no chamado dele. Eu me lembro que quando Deus me chamou para pregar a palavra, eu precisei acreditar muito em Deus, porque a primeira coisa, eu não gostava de ler. Então como que Deus vai levantar um pregador se esse pregador não gosta de ler? E aí eu precisei tomar uma decisão: ou eu continuava no meu cenário de comodismo, ou eu começava a confiar na palavra que Deus estava liberando para a minha vida. E eu decidi acreditar naquilo que Deus estava falando. E aí quando eu comecei a mudar os meus hábitos, Deus começou a mudar a minha história. Então entenda uma coisa: nem sempre o que Deus vai falar com você é compatível com o cenário que você vive. Nem sempre o que Deus vai falar a respeito da sua família é compatível com aquilo que você sabe, é compatível com aquilo que é coerente. O Deus que nós servimos não precisa de um cenário coerente, não precisa de um cenário totalmente estruturado para que Ele possa fazer um milagre. O Deus que nós servimos é um Deus que cria cenários, é um Deus que muda realidades, e é um Deus que pega histórias improváveis e transforma essas histórias improváveis em histórias incríveis, para que o nome dele seja glorificado. Porque quando Ele assume o controle da nossa história, Ele também assume a honra que a nossa história dá ao nome dEle, todas as vezes que a nossa história é concluída. Talvez você chegou aqui com a tua história passando por um momento difícil. Talvez você chegou aqui com a tua história talvez destruída. Talvez você chegou aqui sem esperança e está dizendo: o que Deus pode fazer na minha vida? O que Deus pode fazer na minha história? Eu já tenho 40 anos, eu já tenho 50 anos. O que Deus pode fazer na minha vida? Eu sou de uma família simples. O que Deus pode fazer na minha vida? Eu estou passando por uma crise financeira. O que Deus pode fazer na minha vida? O médico diz que eu tenho pouco tempo de vida. O que Deus pode fazer na minha vida? A enfermidade que eu tenho me limita. A enfermidade que eu tenho me dá uma condição de vida regrada. Deixa eu te dizer uma coisa: o Deus que nós servimos é médico dos médicos, é Senhor dos senhores, é o Deus Todo-Poderoso. Ele está em todos os lugares, Ele ouve todas as coisas, Ele faz todas as coisas. Quem é Ele? Ele é o Deus dos deuses,
Ele é poderoso para mudar histórias. E se você está aqui na presença dele, é porque ele te ama, é porque ele tem uma obra incrível na sua vida, é porque ele te escolheu, e o fato dele te escolher, ele não te abandona, não te deixa, e na hora certa ele chega na sua história para fazer algo incrível. Você não está aqui por acaso, Deus te trouxe a este lugar. Você não veio aqui apenas para ter uma noite agradável. Você entrou aqui porque Deus tinha essa noite agendada para ter um encontro com você. Então abra o seu coração e deixe o Espírito Santo trabalhar em você, porque essa pode ser a noite da transformação da sua história. Se você crê, por favor, celebra Jesus com um forte aplauso. Celebra esse Deus que é poderoso. Você vai ser pai de uma grande nação, Abraão. Mas Senhor, como? Minha mulher é estéril. Como que isso vai acontecer? E Abraão então decide ouvir sua esposa Sarai. Ela disse assim: Abraão, Deus falou que você vai ser pai de uma grande nação, só que eu não posso te dar filhos. Então faz o seguinte: se deita com a minha escrava, e ela vai gerar filhos para você, e esses filhos vão ser os nossos filhos. E é engraçado, irmãos, que Abraão rapidamente aceita, esse convite, porque era confortável para ele. É a própria esposa que está dizendo para ele se deitar com a serva. Então para ele foi muito confortável, O que ele fez? Rapidamente obedeceu a esposa. E sabe o que aconteceu depois que ele obedeceu a esposa? Deus decidiu abrir a madre dela. E agora Abraão tem um problema para resolver. Por quê? Porque agora a escrava não quer mais se sujeitar. A escrava agora é mãe do filho dele, e agora começa a criar um problema enorme para Abraão. E Abraão passou a vida inteira tendo que contornar esse problema. Porque quando nós aceitamos as sugestões mais fáceis do diabo, geralmente essas sugestões vão trazer para a nossa vida consequências terríveis. O caminho mais fácil não é opção para você. O caminho mais fácil não é opção para mim. O caminho que Deus tem para a nossa vida, esse caminho vai trazer benefícios, não vai trazer dores, porque a bênção de Deus não acrescenta na nossa vida dores. O que acrescenta dores na nossa vida? As nossas próprias escolhas, fora da vontade de Deus, fora daquilo que Deus nos orientou a fazer. Olha que coisa interessante. Abraão, quando toma a decisão de ouvir a esposa, parece que o cenário que ele está vivendo é um cenário favorável, mas de repente esse cenário começa a trazer problemas. E de repente Deus decide abrir a madre de Sara, e ela gera um filho. E agora Deus deixa passar um tempo, e o texto que nós lemos diz que passando um tempo, então Deus decide provar Abraão. Quanto tempo passou? O tempo exato de Deus cumprir o que ele falou. Abraão agora já é pai. Abraão agora já tem uma família. Abraão agora já está próspero. Abraão agora já tem Ismael, já tem Isaque, já tem animais, já tem servos, já tem gado em abundância, já tem muitas terras, está muito próspero. Quando ele estava vivendo um tempo de crise, ele tinha relacionamento com Deus. Ele orava, ele levantava altar, ele se relacionava com Jesus, ele buscava a presença de Jesus. Só que agora ele tem muitas coisas para administrar, e ele já não consegue mais ter tempo com Deus. E agora Deus decide testá-lo. E agora o texto diz que Deus aparece e decide testar Abraão. Deus aparece para Abraão e diz para ele assim: Abraão, sabe esse filho que eu te dei, Isaque? Eu quero ele como oferta. Pega o teu filho, pega a lenha, e você leva ele para o monte que eu vou te mostrar. E lá no monte você vai sacrificar o teu filho para mim como um altar de adoração. Se você me ama, então me dá o teu filho. Queridos, aqui nasce para cada um de nós um ponto de interrogação muito enorme. Por quê? Porque parece que o Deus que nos dá, muitas vezes é o Deus que quer tirar. Quando nós olhamos para esse texto e não entendemos o plano de fundo que existe, parece que Deus deu para Abraão, e agora Deus está querendo tirar de Abraão. E isso não é verdade. O que Deus está querendo fazer com Abraão é ensiná-lo a confiar.
O que Deus está querendo fazer com Abraão é levá-lo a um caminho de obediência, é trazer Abraão de volta para o lugar onde o relacionamento com Deus e ele é o mais importante, aonde ouvir a voz de Deus é o mais importante, aonde ser conduzido pela voz de Deus é o mais importante. É interessante que, se você for ler esse texto, Deus não está mais falando com Abraão. Abraão não está mais ouvindo a voz de Deus. Abraão, que sempre acostumava levantar altares, sacrificar ao Senhor, ouvir a voz de Deus pela manhã e à tarde, Abraão já não tem mais esse relacionamento com Deus. Deus já não fala com Abraão mais como ele falava antes. E de repente Abraão ouve a Deus. E a forma como Abraão ouve a Deus não é a forma como ele gostaria de ouvir. Deus fala com ele e diz para ele: Abraão, eu quero o teu filho. O único filho que você tem eu quero. O que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, Ismael foi o filho que você conseguiu com a escolha sua e da sua esposa. Mas Isaac foi o filho que eu te dei. É o filho que você ama, porque é o filho com a mulher que você ama. Então é esse filho que você ama que eu quero. Eu quero que você pegue ele, eu quero que você pegue os animais, eu quero que você pegue lenha, eu quero que você suba no monte que eu vou te mostrar, e eu quero que você entregue para mim aquele filho como sacrifício. O texto diz que Abraão imediatamente obedeceu. E o texto vai dizer para a gente, lá no versículo 4, versículo 5, que Abraão no terceiro dia vê o monte. Qual monte? O monte que Deus havia lhe dito. E é interessante que, quando nós vamos estudar a geografia bíblica, nós percebemos que o caminho do lugar onde Abraão está até o Monte Moriá é o caminho de 2 dias. E Abraão levou 3 dias para chegar neste lugar. Por quê? Porque Abraão estava fazendo o que Deus pediu, mas não no tempo que Deus lhe pediu. Abraão estava obedecendo a Deus, mas ele não estava obedecendo a Deus como deveria obedecer. Ele estava obedecendo a Deus, mas no seu tempo. Toca quem está do seu lado e diga assim: parece com a gente esse Abraão. Vira para o outro lado para não parecer pessoal e diga assim: parece com a gente esse Abraão, não é assim? A gente até faz o que Deus pede, sim ou não? Mas com o nosso jeitinho, né? Deus diz assim: eu quero isso. A gente fala: tá bom, Deus, eu vou dar. Mas espera um pouquinho, agora eu não consigo. Deus fala para a gente assim: olha, chegou a hora de desenvolver a sua fé. Deus, eu sei que eu preciso desenvolver a minha fé, mas agora o Senhor pode me dar só um tempinho? Deixa eu criar o meu filho, deixa eu consolidar essa área aqui da minha vida, deixa eu fazer essa viagem incrível, deixa eu estabilizar essa área da minha história, e aí eu vou te obedecer, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo. Parece quem, gente? Parece a gente, sim ou não? Porque geralmente nós não queremos entrar em cenários desconfortáveis. Nós queremos viver coisas extraordinárias, mas não queremos fazer grandes renúncias. Nós queremos que Deus nos dê grandes experiências, mas nós não queremos abrir mão de tantas coisas na nossa vida. Abraão não é muito diferente de muitos de nós que estamos aqui. Abraão decidiu obedecer a Deus, mas ele não obedeceu como deveria. Ele está enrolando para fazer o que Deus lhe pediu. Mas sabe o que eu acho incrível? É que Abraão, pensando que está enganando a Deus, ele está gerando sequelas para a sua vida desnecessárias. Abraão, pensando que ele está ganhando tempo com Deus, na realidade ele está retardando a sua provisão. Abraão, pensando que ele está dando um jeitinho para tudo aquilo que Deus lhe falou, na realidade ele está atrapalhando o que Deus quer fazer na vida dele. Olha só que coisa interessante. O texto vai dizer, irmãos, que Deus fala com Abraão e diz para ele: olha, leva o teu filho para o monte e sacrifica. Abraão obedeceu. Era para demorar 2 dias, ele demorou 3. Diga para quem está do seu lado: 1 dia a mais de angústia desnecessário. Era para ele chegar no 2º dia, ele chegou no 3º, ou seja, está sofrendo 1 dia desnecessariamente. Aí ele chega no monte, ele sobe, ele deixa os servos na parte de baixo e diz para eles assim: olha, vocês fiquem aqui com o animal, e eu e o menino subiremos e adoraremos ao Senhor e depois voltaremos. Ele está dizendo para os servos que ele vai voltar com o menino,
Porque se ele falar para os servos que ele vai matar o filho, os servos não deixam ele levar o filho. Então ele diz para os servos: vocês ficam aqui com o animal e eu e o menino subiremos para adorar. Os servos até desconfiam, porque ele não está levando animal nenhum, mas está levando lenha para fazer o fogo, está levando o machado para imolar o animal, mas não está levando nenhum animal. Eles desconfiam, mas como são servos, não questionam. Abraão sobe, e no meio do caminho o filho questiona. E o filho Isaque diz assim: pai, eu sei que a gente está indo fazer sacrifício, eu já entendi isso, eu estou acostumado aí com você, fazer sacrifício, levantar altar. A gente leva o animal, amarra ele pelas mãos e pelos pés, corta o animal, queima e entrega como sacrifício ao Senhor. A lenha está aqui, eu mesmo estou carregando nos meus ombros, o machado está aqui, está tudo certo, mas cadê o cordeiro? E qual é a resposta de Abraão para ele? Deus proverá para si o cordeiro. Geralmente nós somos especialistas em darmos as respostas para os outros que nós mesmos não somos capazes de acreditar. Sim ou não? Quando alguém te coloca numa situação totalmente desconfortável, o que você faz? Não, Deus vai prover. Mas lá no fundo nem você está crendo. Você está dizendo assim: não, filho, fica tranquilo, Deus vai fazer alguma coisa na nossa casa, Deus vai fazer alguma coisa na nossa família. A gente consola outras pessoas, mas quando o consolo é para nós mesmos, geralmente nós não conseguimos. As mulheres estão aí? Quantas amigas você ajudou, mas na hora que você precisava ser ajudada, você mesmo não acreditou? Cadê os homens? Eles estão aí? Dá um glória a Deus para mim saber que vocês estão aí. Quantas vezes você foi um muito bom amigo para os outros, mas não conseguiu ser bom amigo para você mesmo? Geralmente é assim. A gente consegue ter palavras para consolar os outros, mas não consegue acreditar. Uma amiga vem para você e diz assim: olha, minha filha está doente, meu filho está doente, o que você fala? Não, vamos orar, Deus vai agir. Não é assim que a gente faz? Mas quando o nosso filho fica doente, qual é a primeira coisa que a gente faz? Ai, agora, meu Deus! Não é assim? Quando é para os outros, é tão fácil acreditar, é tão fácil dizer: não, vai dar tudo certo, não, fica tranquilo, não se desespera não. A última palavra não é do médico não, a última palavra é de Deus. Mas e quando é na sua vida? Sabe, Abraão, ele não está dizendo para Isaque porque ele tem totais convicções do que vai acontecer. Ele está dizendo para Isaque, seu filho, porque ele não tem outra coisa para falar. Mas sabe o que eu acho mais incrível, irmãos? O que eu acho mais incrível é que Isaque, sendo filho, é ele que me ensina nesse texto. Porque Isaque, nesse texto, ele me ensina a confiar no pai. Porque Abraão não está acreditando tanto no que Deus vai fazer. Talvez Abraão está acreditando que Deus pode ressuscitar o Isaque, mas não está acreditando que Deus pode intervir no meio do processo. Quem sabe Abraão tinha fé para ver Isaque ressuscitar, como Deus ressuscitou Lázaro, como Deus ressuscitou outras pessoas na sua trajetória. Talvez ele está pensando: eu vou matar o menino e Deus vai ressuscitar. Mas o que me chama a atenção nesse texto é Isaque. Por que Isaque? Porque Isaque deixa o pai amarrar os seus pés, deixa o pai amarrar suas mãos, deixa o pai colocar uma venda no seu rosto e deita na pedra. Ele acabou de perguntar: cadê o animal? E o pai diz: Deus vai prover, mas deixa eu amarrar os seus pés, filho, deixa eu amarrar as suas mãos, deita aqui nessa pedra. Ele está sendo obediente, sim ou não? Isaque me ensina a ser filho e a confiar no pai, mesmo sem entender o que está acontecendo. Sabe o que Deus está nos convidando nesse domingo da família? Deus está nos convidando a acreditar nele, mesmo quando nós não conseguimos entender.
Talvez você não vai entender como Deus vai te tirar dessa crise. Talvez você não vai entender como Deus vai resolver esse problema familiar que já sumiu do teu controle. Talvez você não vai conseguir entender como Deus vai agir na tua vida profissional, porque talvez você está perdido nesse cenário. Mas Deus está dizendo nessa noite, quando você não conseguir enxergar um caminho, quando você não conseguir perceber uma solução, confie a sua vida e a sua história nas mãos daquele que não falha. Sabe o que eu vim aqui declarar sobre a sua vida, sobre a sua família? Aquele que não falha está trabalhando por você. O fato de você não estar vendo não significa que Ele não está trabalhando. O fato dos teus olhos não estarem contemplando não significa que Ele não está agindo em teu favor. Deus não precisa te mostrar o que Ele está fazendo para fazer por você. Toca quem está do seu lado e diga assim: o fato de Deus estar fazendo em secreto não significa que Ele te deixou de lado. Ele está fazendo o que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, do jeito que precisa ser feito, porque Ele conhece o futuro e você não. Ele sabe o que é melhor para você, melhor do que você mesmo. Então, se você confia nesse Deus, vamos dar um forte aplauso a Ele. Vamos celebrar esse Pai que é maravilhoso, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Se você crê nele, por favor, dá um glória a Deus mais alto aí. Abraão levanta o cutelo, e quando ele vai descer para imolar o filho, Deus fala. E aqui eu aprendo algo muito incrível. O que, pastor? Sempre esteja atento à voz de Deus. Sempre esteja atento a uma instrução de Deus. Eu conheço muita gente que se perdeu no propósito. Por quê? Porque ouviu Deus, ouviu a direção de Deus, mas não continuou conectado com Deus. E fez o que Deus pediu, só que na hora errada. E fazer o que Deus pede na hora errada é errado. E eu explico por quê. Qual foi a ordem de Deus para Abraão? Quando ele saiu de casa: sacrifica o teu Isaac. Quem pediu para Isaac ser sacrificado? Só que quando Abraão levanta o cutelo, o que Deus diz para ele agora? Não precisa sacrificar Isaac. O que eu quero que você entenda, Abraão, é que eu não quero o filho que eu te dei. Eu só quero te ensinar a voltar para o lugar onde eu me encontrava com você. Eu só quero que você volte a subir monte para falar comigo. Eu só quero que você volte a subir em lugares de adoração, para ter um tempo comigo, para ter um encontro comigo. Abraão, eu não quero Isaac, mas eu quero que você continue sendo um homem que sobe no altar, para levantar para mim altares de adoração. O que eu quero de você, Abraão, não é o teu filho. O que eu quero de você é o teu coração, que você deixou ser levado pelas coisas que eu mesmo te dei. Quem deu para Abraão prosperidade? Diga: Deus. Quem deu para Abraão filhos? Aquilo que Deus deu a Abraão está afastando Abraão de Deus. E agora Deus chama Abraão para perto, diz para ele: meu filho, o que eu te dei eu não vou tomar, eu só quero que você aprenda a administrar. O que eu te dei eu não vou tirar de você, eu só quero que você saiba colocar cada coisa no seu lugar, para que o nosso relacionamento sempre seja um relacionamento íntegro de pai e filho. Eu não quero perder o teu coração. Sabe o que Deus diz para Abraão? Não precisa sacrificar o menino. E Abraão para. Quando Abraão olha para o lado, desamarra o menino, o que tem preso pelo chifre? Um animal, um cordeiro preso pelo chifre. Posso te dizer algo importante? Sabe quanto tempo durou para que Deus gerasse no monte um cordeiro para suprir Abraão? O tempo que Abraão demorou para obedecer o que Deus pediu. Se Abraão tivesse subido em 2 dias amarrado o menino e levantado logo o cutelo, em 2 dias ele tinha resolvido o seu problema e voltado para casa. Porque Abraão ficou enrolando e tentando retardar o que Deus ia fazer. Primeiro, ele trouxe para a sua vida sofrimento desnecessário. E segundo, ele sofreu por coisas que ele não deveria sofrer, porque ele decidiu não obedecer a Deus quando Deus lhe pediu.
Abraão venda o menino. E quando os olhos do menino se abrem, o que tem do seu lado? Um cordeiro. Sabe o que eu vim aqui profetizar para você e para a sua família? Quando você obedecer a voz de Deus que direciona a sua casa e a sua família, Deus vai trazer de lugares improváveis a provisão que você precisa para suprir aquilo que você precisa, porque o Deus que você serve é um Deus que gera o que não existe para favorecer filhos que são obedientes à sua palavra. Eu não sei de onde vai vir, mas eu sei que Deus vai fazer chegar na sua mão. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer, porque Ele é um Deus poderoso. Se você decidir obedecer à vontade dEle, coisas incríveis vão acontecer na sua vida. Se você crê, por favor, aplaude a Ele o mais forte que você puder. Abraão decidiu obedecer a Deus. E quando ele levanta o cutelo para imolar o seu filho, Deus dá para ele uma resposta. Abraão, eu não quero o teu filho. Olha para o lado. Está vendo ali preso pelo chifre? Um cordeiro. Aquilo que você precisa já está no lugar que você precisa. Aonde estava o cordeiro? O cordeiro não estava no pé do monte. O cordeiro estava na parte de cima do monte. Porque não adianta chegar perto da obediência. Você precisa chegar no lugar da obediência. Deus não vai colocar provisão quando você chega perto. Deus vai colocar provisão quando você está no lugar exato. Porque 99% de obediência é desobediência. Ou é 100% ou é nada. 99% de obediência é desobediência. Ah, Deus, aqui eu faço, aqui eu entrego, aqui o Senhor tem o controle, mas nessa parte aqui não. 99% de obediência é 100% de desobediência a Deus. Sabe o que eu acho incrível, irmãos? É que Deus muitas vezes nos testa, e Deus muitas vezes muda cenários por causa da obediência. A Bíblia vai dizer lá no livro de Isaías, que um dia Deus manda o profeta Isaías na casa do rei Ezequias. Isaías, o profeta, entra na casa do rei, e ele está passando por um momento de enfermidade. O profeta entra no palácio, chega até o rei e diz: rei Ezequias, Deus me mandou aqui no palácio para te dar uma mensagem. Qual é a mensagem? Coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Isaías entrega a profecia e sai. E quando ele está saindo, o que acontece? Ele ouve a voz de Deus e diz: Isaías, volta. Mas Senhor, por que o Senhor não mandou entregar essa profecia? Sim, eu mandei você entregar essa profecia. Só que no momento que você entregou essa profecia, Ezequias, em vez de reclamar e questionar, ele virou o rosto para a parede e ele decidiu interceder pela minha misericórdia. Ele decidiu crer no Deus que é todo poderoso. E em vez de reclamar, ele decidiu adorar. Sabe o que Ezequias fez depois que Deus falou com ele? Ele vira o rosto para a parede e diz: Senhor, lembra-te do tempo em que eu andei em integridade com o Senhor. Toca quem está do seu lado e diga assim: aquilo que você faz para Deus nunca se perde. Será que você tem crédito no céu? Pergunta aí para esse irmão, lado direito, lado esquerdo. Pergunta aí, será que você tem crédito no céu? Porque no dia da adversidade é o crédito que você tem que vai te livrar. Ezequias virou para a parede e falou: Senhor, hoje eu posso até não ser tão obediente como o Senhor gostaria, mas lembra-te do tempo que eu andei com o Senhor em integridade. Lembra do tempo que eu te servi de todo o coração. Lembra, Senhor, do tempo de comunhão que nós tínhamos. E Deus ouviu, irmãos. Aí Isaías está saindo do palácio e de repente Deus fala com ele: Isaías, oi Senhor, volta lá. Voltar para quê, Senhor? Para dizer para Ezequias que eu ouvi a oração dele. E diga para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo te dizer, querido, que obedecer a Deus na hora certa vai trazer resultados. Fazer o que Deus te pediu há anos atrás, hoje, não é sinal de obediência.
Fazer o que Deus te pediu 10 anos atrás, talvez não seja mais a ordem de Deus para você, talvez não seja mais o que Ele quer de você. Você precisa se manter atualizado no seu relacionamento com Deus. Tem muita gente que sacrificou o seu Isaac em obediência a Deus, mas fora do tempo de Deus. Tem muita gente fazendo o que Deus pediu, mas na hora atrasada. Porque quando Deus quer algo de nós, Ele quer no momento dEle. Quando Deus pede alguma coisa para mim e para você, Ele pede porque aquilo que Ele quer fazer é para aquele momento. E quando muda o momento, muda também o que Deus quer fazer. Quando muda aquilo que nós precisamos fazer para Deus, mudam também os planos de Deus para a nossa vida. Pastor, eu aprendi a vida toda que Deus não muda planos. Deus atualiza planos. Ele não muda. Só que deixa eu te dizer uma coisa importante, e toda a Bíblia vai nos mostrar isso. Deus geralmente, Ele te diz qual é o propósito que Ele tem para a tua vida, mas Ele nunca te diz tudo. Ele diz o que Ele vai fazer na sua história, mas Ele nunca te conta a história inteira. Ele sempre vai te atualizando segundo o seu nível de obediência. José, eu vou fazer de você um homem bem sucedido. Deus dá para José sonhos. Deus falou para José que ele ia ser vendido pelos irmãos. Deus falou para José que ele ia ser traído pela esposa de Potifar. Deus falou para José que ele ia parar dentro de um cárcere. Deus falou para José que o carcereiro e o padeiro que se tornariam amigos dele dentro do cárcere, depois que ele ajudasse esses amigos, ele seria deixado de lado e esquecido. Deus falou isso para ele? Mas foi na obediência de José que Deus foi atualizando o chamado de José, e Deus foi trabalhando por José, até que Deus se apresenta para ele e começa a trazer clareza de tudo que ele vai fazer. José, todos os processos que você passou é uma preparação para tudo que eu vou fazer na sua vida. Ser vendido pelos teus irmãos te ensina sobre perdão. Quando José é honrado diante do governador, da maior autoridade, ele olha para os seus irmãos sem peso no coração e diz assim: olha, vocês pensaram que estavam me vendendo, mas na realidade vocês estavam sendo instrumentos de Deus para me enviar para o meu propósito. Quando José sai da prisão, Deus está dizendo: José, a prisão para você te ensinou a ser obediente na escassez, te ensinou a ser fiel no pouco. José, estar na casa de Potifar te ensinou a ver tudo, mas entender que nem tudo que você vê você pode tocar, nem tudo que está diante de você você pode ter, e nem tudo que é caminho fácil para você é caminho que vai te levar a objetivos que eu tenho para você. Na casa de Potifar, José aprendeu que o caminho mais fácil nem sempre é o caminho de Deus. E depois de passar todas essas etapas, José agora chega a ser governador do Egito. E todos os processos que ele passou serviram como um grande aprendizado para que ele se sente no trono como governador do Egito, sabendo o que fazer com a família, o que fazer com muito recurso, como administrar, como ser fiel a Deus e como manter o seu coração íntegro. Deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que você chama de processo, Deus chama de treinamento. Aquilo que você chama de adversidade, Deus chama de escola. E deixa eu te dizer uma coisa: chegou a hora de nós começarmos a entender as coisas como Deus entende. Talvez você chegou aqui dizendo: eu estou cheio de problemas. Não, você talvez esteja cheio de adversidades. Problema tem quem está agora num leito de hospital e o médico diz: não tem mais jeito. Isso é problema. Problema tem alguém que agora não sabe o que fazer amanhã, porque não tem condições de colocar o pão na mesa para os seus filhos. Essa pessoa tem problema. Problema tem alguém que não tem mais
como ver Deus trabalhar na sua história e na sua vida. E você e eu, nós temos adversidades, queridos, mas nós temos um Deus que nos ajuda em todas as adversidades. Nós temos um Pai que nos fortalece, nós temos um Deus que abre portas, nós temos um Deus que faz o sobrenatural acontecer, nós temos um Deus que não desampara. E quando nós obedecemos a voz dele, coisas sobrenaturais acontecem. Eu vim aqui pregar para alguém que nessa segunda-feira vai viver algo incrível. Eu vim aqui pregar para alguém que essa semana vai virar uma chave na sua história. Eu vim aqui pregar para alguém que essa semana vai viver coisas incríveis em Deus. Se você se encaixa dentro desse perfil, eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés para adorar a Jesus nessa noite. Feche os seus olhos onde você está. Coloque a mão no seu coração se você puder. Deixa eu te dizer algo importante. Deus não perdeu o controle da tua história. O fato de algumas coisas terem fugido do teu controle, não fugiram do controle de Deus. O fato de você estar vivendo algumas adversidades que você está chamando de problema, Deus está dizendo: isso aí é passageiro. A sua vida não vai ser determinada por esses problemas que você está enfrentando agora. A sua vida não vai ser determinada pelos desafios que você tem hoje. Tem muita coisa grande preparada por Deus para o teu futuro. Tem muita coisa gloriosa preparada por Deus para o teu futuro. E se você decidir obedecer e confiar em Deus, muitas coisas podem ser transformadas na sua história. Sabe o que Deus está nos convidando a fazer nessa noite? Confiar nele. Pastor, mas eu não estou conseguindo enxergar. Quem disse que você precisa enxergar? Pastor, eu não estou conseguindo ver uma saída. Quem disse que você precisa ver a saída? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se você sabe o que significa fé. Hebreus 11 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E Hebreus vai dizer que fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Você não está vendo o seu milagre, você só precisa crer no seu milagre. Você não está vendo uma saída, você só precisa crer que essa saída existe. Você não precisa ver a porta aberta, você só precisa crer que Deus vai abrir essa porta. Você não precisa enxergar Deus trabalhando, você só precisa acreditar que Ele está trabalhando. Existem coisas que vão acontecer entre um abrir e fechar de olhos. Olha que coisa incrível. A Bíblia diz que o Senhor vai voltar para buscar a igreja em um abrir e fechar de olhos, amém? Quanto tempo isso leva? Uma fração de segundos. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo que em uma fração de segundos Ele pode mudar a nossa história. Ele está dizendo que em uma fração de segundos, que você não consegue nem contar, Ele pode virar o cativeiro da sua história. O Deus que você serve não precisa de 12 meses para mudar a sua vida. Eu sempre digo isso porque é nisso que eu creio. O Deus que nós servimos não precisa de um ano para mudar a nossa história. O Deus que nós servimos não precisa de um dia inteiro para mudar a nossa história. O Deus que nós servimos, se encontrar a verdade no nosso coração, em uma noite Ele pode mudar a nossa história. Em uma oração Ele pode mudar a nossa história. Quanto tempo demorou para que o cordeiro aparecesse no monte, para que o cordeiro pudesse ser o sacrifício de Abraão? O tempo de Abraão amarrar Isaac pelos pés e pelas mãos e colocar uma venda no menino, deitá-lo sobre a pedra, levantar o cutelo. O tempo que ele demorou para amarrar o filho foi o tempo que demorou para que o cordeiro aparecesse preso pelo chifre. Porque Deus, Ele sempre vai socorrer aquele que decide obedecer. Talvez você chegou aqui nesse domingo da família precisando tomar decisões importantes. Talvez você chegou aqui nesse domingo da família precisando de um socorro de Deus. Talvez você chegou aqui e lá por dentro você está dizendo assim: pastor,
O Senhor falou muita coisa que é coerente com o que eu estou vivendo. É porque quem está falando não é o pastor, é o Espírito Santo que te conhece, que te vê na sua casa, no seu trabalho, nos seus momentos de dificuldade, que te vê quando você chora sozinho, sozinha, e ninguém te vê, Ele te vê. É o Deus que conhece o teu sofrimento, aquele que você não falou para ninguém. É o Deus que conhece a dor que só você sabe. É o Deus que sabe aquilo que você passou e não contou para ninguém. É esse Deus que está falando com você nessa noite. É esse Deus que conhece o trauma que você carrega. É esse Deus que conhece a dor que você carrega. É esse Deus que viu as humilhações que você passou. É esse Deus que viu você abaixar a cabeça quando você queria falar. É esse Deus que te enxergou quando ninguém mais te enxergava. É esse Deus que está aqui nessa noite dizendo: eu te vi. É esse Deus que está dizendo: eu te conheço. É esse Deus que está dizendo: eu quero você. Eu não abri mão da tua história e chegou a hora de eu mudar o teu cativeiro. É esse Deus que está aqui nessa noite. Talvez essa mensagem é para você que está aqui no culto presencial. Talvez essa mensagem é para você que está no culto online. De uma coisa eu tenho certeza: Deus sabe ao coração de quem Ele fala. E Ele está aqui nessa noite falando ao teu coração. Eu queria que você falasse com Ele agora. Fala com Ele aí no teu pensamento. Entrega para Ele a tua verdade. Fala para Ele onde está a tua dor. Abre o teu coração para Jesus. Deixa Ele entrar onde ninguém mais pode entrar. Deixa Ele tocar onde ninguém mais pode tocar. É lá dentro da tua alma que está doendo. Nesse lugar só Jesus sabe tocar. E eu declaro no nome de Jesus bálsamo do Senhor para você. O Espírito Santo me mostra pessoas que chegaram aqui nessa noite com dores na alma. O Espírito Santo me mostra pessoas aqui que carregam dores de anos atrás. Você não compartilhou com ninguém, mas Jesus te encontrou nessa noite. Ele está dizendo: eu te vi, eu estava lá. Eu sou o pastor presente em todos os momentos da sua vida. O fato de eu não ter falado não significa que eu não vi. Eu estava em silêncio te observando. E chegou a hora de eu falar com você e te dizer: eu vi o que você passou, eu sei o que você passou, eu sou o seu pai, eu sou o Senhor. E hoje, nesse dia dos pais, eu quero me revelar para você como o teu pai, o teu amigo. Eleva a sura mandarabaxer e andarassur e andarás. Eleva a sura mandarabaxer e andarás. Eleva a suquideraxer e andarassur e andarás. Ele está aqui nessa noite visitando corações. Ele está aqui nessa noite tocando a alma de pessoas. Você não é obrigado a vir para o altar, mas se você entende que essa palavra é para você, e você entendeu que essa noite é a noite de Deus aliviar o fardo do teu coração, eu queria orar por você aqui no altar. Se você quiser, sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Deixa o teu lugar, vem aqui para o altar, eu quero orar por você. Se você carrega uma dor na alma, chegou a hora de aliviar esse fardo. Se você carrega um peso e você precisa aliviar o teu coração, o altar é o teu lugar. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado. O teu lugar é o altar, vem falar com Ele. No esconderijo, o teu Pai te espera aqui, vem. Não vem, filha amada, sozinho. Vem, filho amado. Tu estás comigo. O Espírito Santo te conhece. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti.
não me queima, nas águas não vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. E temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás. Eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Eu te vejo, eu te vejo. Sim, eu creio. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer por quê? Se eu estou seu nome é Jeová Jireh. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. Aleluia. Eu vou pedir para toda a igreja estender as mãos aqui para o altar. Eu creio no poder das mãos erguidas. Pai, nós erguemos as nossas mãos em direção a cada família que está aqui representada no altar. Que essas mãos erguidas, Senhor, sejam como mãos de intercessão a cada um dos teus filhos que estão aqui no altar. Pai, que eles possam sair daqui totalmente aliviados, aliviadas,
que todo fardo, que todo peso, que toda dor fique nesse altar. E que os teus filhos saiam daqui, Senhor, preparados para uma nova estação, habilitados para uma nova estação, debaixo de leveza, debaixo do teu favor. É o que eu profetizo sobre a vida de cada um deles, para a glória do teu nome, Jesus. Amém, amém. Você pode voltar para o teu lugar celebrando a Jesus, adorando a Jesus. Eu não posso encerrar essa reunião sem antes fazer 2 convites. Se você está aqui entre nós e ainda não entregou a sua vida a Jesus, essa é a noite de você entregar a sua história a Ele. Jesus não te trouxe a este lugar por acaso. Ele quer ser o seu Pai, Ele quer ser o seu amigo, Ele quer ser o seu Senhor, Ele quer ser o seu Salvador. Talvez você chegou aqui e precisa se reconciliar com Ele. Talvez um dia você já serviu a Jesus, mas não serve mais. Uma dor, uma decepção te afastou da comunhão. Eu posso te dizer uma coisa importante: Deus não abre mão de você. Ele te conhece. Não deixa a tua decepção com pessoas te afastar do Criador. O pastor pode falhar com você, um líder pode falhar com você, uma religião pode falhar com você, uma igreja pode falhar com você. Deus não falha com você. Não transfira a dor que você recebeu de pessoas e instituições para o teu Pai, o teu Criador. Eu sempre digo isso aqui, queridos, até eu que estou aqui pregando para vocês, um dia posso feri-los, mas Jesus jamais. Ah, pastor, eu achei o culto incrível, eu até gostei, até senti a presença de Deus, mas essa igreja não combina comigo. Eu não estou te convidando para aceitar uma igreja. Você pode receber Jesus e procurar uma igreja que se adapta àquilo que você acredita ser o certo. Você só não pode sair daqui sem Jesus. Você só não pode sair daqui sem o Criador. Você só não pode sair daqui sem o seu Pai. Eu não estou te oferecendo uma religião, eu estou te oferecendo um Pai, um amigo por excelência, alguém que não falha. E se você nessa noite quer dar esse passo em direção ao teu Pai, eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui no altar. Eu quero orar por você. Onde você está, saia do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Eu vou pedir para toda a igreja fechar os olhos, porque nós não queremos constranger ninguém. Se você já é salvo, feche os seus olhos e me ajuda a interceder. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, vem para o altar, eu quero orar por você. Se você trouxe um amigo ou uma amiga hoje, pergunta para ele ou para ela: você quer receber Jesus? Eu vou com você no altar. Abraça seu amigo, a sua amiga, traz essa pessoa para o altar. Já fica atrás intercedendo. Isso. Amigo de verdade é aquele que te aproxima do altar. Isso. Isso, vem. Jesus tem um encontro com vocês hoje. Isso, vem. Vem pra cá. Tem um lugar pra você, filho. Tem um lugar pra você, filha. Vem. O Pai te chama hoje. Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Palavras de vida eterna. Aleluia. Tem mais alguém? Pergunta aí para o seu amigo, para a sua amiga. Sabe, queridos, esse momento não é um momento para nós contarmos pessoas. É muito legal nós termos o altar cheio, mas isso aqui nunca vai ser sobre números. Isso vai ser sobre valor. Isso vai ser sobre amor. Pessoas que têm valor estão aqui, pessoas amadas que estão aqui. E atrás dessas pessoas amadas tem outras pessoas amadas. Porque o que Jesus está fazendo na sua vida hoje não vai parar na sua vida. Pessoas da sua família vão receber disso.
amigos vão receber disso. Vocês hoje são a porta. Imagine uma casa com a porta fechada e você segurando a maçaneta. A porta está fechada, mas quando você decide aceitar Jesus, é como se você estivesse abrindo a porta, dizendo: Deus, entra na minha casa, entra na minha vida e entra também na vida dos meus amigos. Hoje vocês que estão aqui estão abrindo a porta para Jesus. E quando Ele entra, Ele muda histórias. Quando Ele entra, Ele salva famílias inteiras. E eu sei que famílias inteiras vão ser salvas, abençoadas, porque vocês decidiram abrir a porta hoje. Tem mais alguém aqui que precisa abrir a porta para Jesus? Se você está online hoje, está aqui participando desse culto, você não chegou nessa live por acaso. Jesus te trouxe a este lugar. Da sua casa, do seu ambiente de trabalho, você pode se unir a tantas pessoas que estão aqui, para hoje deixar Jesus salvar você e a sua família. Eu vou pedir para toda a igreja estender as mãos para cá. E se tiver mais alguém no nosso meio, aqui na nave da igreja, não perca essa oportunidade. Talvez eu estou aqui insistindo, porque Jesus quer que você também se una a essas pessoas inteligentes que estão aqui no altar, que decidiram o seu futuro, que decidiram a sua história, que decidiram que hoje é o dia para recomeçar, que decidiram que hoje é o dia para dizer sim para Jesus. E se você quiser se unir a nós, enquanto eu oro, você pode sair do seu lugar. Pai, eu quero abençoar cada uma das minhas amigas que estão aqui no altar, mulheres inteligentes que hoje estão decidindo o seu futuro. Pai, que não seja as minhas mãos, mas seja as tuas mãos de poder. Pai, aqui está o teu filho que hoje decidiu escolher o Senhor. Que não seja as minhas mãos, mas seja as tuas mãos sobre eles, Pai, dando a eles um novo tempo, uma nova história, um novo caminho. Pai, eu abençoo a vida de cada família aqui representada. Eu declaro o favor do Senhor sobre cada uma dessas famílias para a glória do teu nome. Eu queria que vocês colocassem a mão assim no coração de vocês. Nós vamos orar juntos agora. Essa oração é tão importante. Ela abre um novo tempo para a vida de vocês. Vocês vão repetir comigo assim: Senhor Jesus, meu Paizinho, hoje eu entrego a minha história nas tuas mãos. Me recebe como filho ou filha amada. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá direito à salvação e à vida eterna. Perdoa os meus pecados e me dá uma nova história. Ele dá uma nova história a vocês, porque Ele é um bom Pai. Ele é um Pai por excelência. Ele não restaura histórias, Ele não dá uma melhorada na nossa história, Ele nos dá uma história que nós nunca poderíamos ter sem Ele. Hoje Jesus está entrando na vida de vocês. Hoje Jesus está entrando na história de vocês. E um novo tempo está começando. Deixa eu dizer uma coisa importante. Olha aqui para mim, vocês estão aqui. 3 coisas incríveis estão acontecendo agora, por causa da decisão de vocês. Primeiro, o nome de vocês está sendo dito lá no céu. A Bíblia diz que quando nós falamos o nome de Jesus aos homens na terra, Ele fala o nosso nome no céu diante do Pai. Eu não sei o nome de todos vocês, mas Jesus sabe. Sabe por quê? Ele é o Criador de vocês. E Ele está dizendo para o Pai o seu nome agora, o seu nome, o nome de cada um de vocês, porque Ele é um Deus bondoso. A segunda coisa que está acontecendo agora, Jesus não anda mais ao lado de vocês, não está mais sobre vocês, agora Ele está dentro de vocês. Ele escolheu o seu coração para morar. Ele escolheu o teu coração para morar. Ele escolheu o teu coração para morar. Ele escolheu o coração de vocês para morar. Ele escolhe a cada um de nós. Ele é o Rei do universo. Poderia escolher tantos lugares incríveis, mas Ele escolheu o nosso coração para morar. E hoje Jesus mora dentro de vocês. Chamem por Ele e Ele vem. Peçam socorro e Ele será socorro. Clamem por Ele e vocês ouvirão a voz dEle, porque Ele é um Deus que nunca desampara. Ele é um Pai bondoso. E a terceira coisa que está acontecendo agora, vocês estão recebendo uma nova família espiritual.
gente que vai interceder por vocês, amar vocês e orar por vocês. E eu quero apresentar essa família a vocês. Eu queria que vocês dessem meia volta assim, ó. Se abre os céus. Será que tem alguém aqui pra celebrar? Vem, nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Amém. Todos vocês que receberam Jesus, tem um presente para vocês ali naquela sala. Dá um livro meu de presente para cada um deles. Uma nova fase começa na história de vocês. Olha para quem está do seu lado e diga assim: as próximas pessoas a receberem Jesus aqui serão seus amigos, seus familiares, as pessoas que você ama. Pastor, o que eu preciso fazer? Seu papel é só convidar. Deixa que Jesus faz o resto. O que você precisa? Convide quem você ama para estar aqui. Aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida não pode parar na nossa vida. Nós precisamos abençoar quem nós amamos. Então eu queria te desafiar. Quarta-feira, venha, traga pelo menos mais 5 amigos. Pastor, quarta eu não posso. Quarta-feira agora nós vamos receber o bispo Rafael Durso, que vai trazer uma palavra incrível para a nossa vida. E domingo, às 9 e às 18 nós estamos aqui novamente. Talvez você não pode vir às 18, venha às 9. Mas venha um dos períodos, traga quem você ama, porque Deus está fazendo algo incrível e vai continuar na vida de quem você ama. Amém? Eu declaro uma semana abençoada para você e para sua família. Que não te falte nem coisa pequena e nem coisa grande. Eu declaro a melhor semana do teu ano no nome de Jesus. Portas abertas, favor de Deus. Aquilo que não deu certo a semana passada, nessa semana vai acontecer. Aquilo que não aconteceu nos meses anteriores, nesse mês vai acontecer. Porque você está na presença do seu Pai, e o seu Pai é poderoso para fazer coisas incríveis. Estende as suas mãos assim. Que o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com você e com a sua família, não somente hoje, para todos, sempre todos digam. Levanta a sua mão assim o mais alto que você puder. Desce ela sobre alguém que está do seu lado assim e diga assim: eu quero profetizar. Diga assim: hoje Jesus vai usar você, e o meu jantar você vai pagar. Profetiza aí para 2, 3 pessoas. Deixa Deus te usar para abençoar alguém. Deus abençoe vocês, seus lindos. Vão com Jesus. Que vocês tenham uma semana incrível, abençoada por Jesus. Quem está online, Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Até quarta, 20 horas aqui no YouTube.